Muito bem, estamos começando o nosso Esporte Record Interior e já começando com uma bomba, mas é uma bomba boa. Na realidade é um presente de Natal, eu não sei, não entendi ainda porque é que a direção do Esporte Clube Noroeste ainda não divulgou isso como um presente de Natal para a torcida. Ora, bacana, né? Enfim, de repente você faz lá uma arte, uma montagem, coloca o cara lá com uma, né, enfim, utiliza o momento, né? Utilizar o momento, às vezes, precisa de um pouco de sensibilidade. Pois bem, acaba de chegar a informação, e eu não vou divulgar a fonte, essa informação ela acabou de chegar, acabei de receber, que Carlão, é bomba, cadê a bomba? Bota de novo. Cadê a bomba, Riba? Pode caprichar na bomba. Carlão, o atacante Carlão, ídolo máximo do Noroeste nos últimos tempos, ele é o novo reforço do Norusca para o Campeonato Paulista. Então, Carlão volta. É possível que ele chegue agora na próxima sexta-feira ou no sábado para assinar o contrato. Agora, eu não sei por que não divulgaram hoje, presente de Natal, etc. Né? Aproveita o momento. Mas a boa notícia para o torcedor noroestino é que Carlão, que fez uma temporada belíssima pela Ferroviária, e embora a Ferroviária tenha caído, o Carlão ele conseguiu escapar intacto. E detalhe, foi o vice-artilheiro da competição e o time da Ferroviária ruim. Nossa, mas fraco demais. Ainda assim, o Carlão conseguiu ser o vice-artilheiro da Série B de bola do Campeonato Brasileiro. A princípio, ou em princípio, o Carlão chegaria apenas para o Campeonato Paulista. Ele aí, ó. Aí esse gol foi o que ele fez contra o Palmeiras, né? Jogada bem trabalhada da equipe do Norusca, vem o cruzamento, ele domina. Carlão é monstro, você viu? Esse é o Carlão que está voltando a vestir as cores da Locomotiva vermelha e branca. Volta com moral, mas ele não fica o ano todo, não. Em princípio, ele ficaria só para o Campeonato Paulista, e aí depois, né, depois do Campeonato Paulista, ele tem mercado, tem muito time atrás do Carlão, e ele volta para disputar o Campeonato Paulista, né? Enfim, ele gosta daqui, tem excelente amizade com o Reinaldo Mandalite, que é o presidente, há toda uma questão de logística, etc. Então, Carlão volta ao Noroeste, será o camisa 9 do Norusca no Campeonato Paulista. Notícia em primeira mão para você, que é torcedor do Noroestino. Não pode falar que é exclusivo, viu, gente? Notícia exclusiva é aquela que é só sua. Aquela que é só sua. Não, exclusivo tem que, né? É uma notícia em primeira mão. Por quê? Porque nós estamos dando ela primeiro. Mas é uma notícia de todo mundo e todo mundo vai dar, né? Porque ela está saindo agora. Tem umas coisas de vez em quando. Ah, exclusivo. Você vai lá, exclusivo, tem 80 microfones. É como que é exclusivo? Tem 80 microfones. Muito bem, vem cá, vamos falar de outra notícia que está bombando no mundo do futebol. Carlão, seja bem-vindo. Carlão que é um ser humano sensacional, viu? Posso dizer para você, assim, ó. Pensa num cara que é totalmente... E está num momento que é especial da carreira. Está vivendo um momento especial. Pensa numa figura humana diferente. Cara, você chega para bater um papo com o Carlão, é uma resenha, um papo gostoso, sempre muito acessível. Enfim, esse é o Carlão que volta a fazer parte do Esporte Clube Noroeste. Ok? Vamos falar de Gabigol. Pois é, finzinho de uma temporada, começo da outra, não tem jeito. Mercado da bola sempre muito agitado. E aí sempre fica aquela dúvida, que jogador que sai, qual aquele que vai para lá, qual que chega, enfim, quem está com as malas prontas. Quem, enfim, né, tem sempre o pacotão de dispensa. Quem vai para o exterior. Enfim, são os mistérios dessa época. Faz parte, né, do noticiário desse momento. Gabigol, Gabriel Barbosa, a volta dele para o Santos para jogar ao lado do Neymar está esquentando. É uma coisa que pode acontecer. Aliás, esse anúncio pode acontecer a qualquer momento. Vamos ver. Depois de desperdiçar um pênalti na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, o atacante pode estar de saída do Clube Mineiro. Gabigol passou a temporada na reserva e marcou 13 gols. Caso confirme a ida para o Santos, o jogador iria para a Vila Belmiro por empréstimo de 1 ano. E aí com o salário dividido, né? Sabe quanto ganha o Gabigol? 3 milhões por mês. Que é isso? Eu não sei como é que o futebol arruma tanto dinheiro para, né, bancar uma folha de pagamento. É por isso que estão devendo tanto. E aí ele viria metade paga pelo Santos e a outra metade paga pelo Cruzeiro. E aí ele voltaria para o Santos. Então, assim, torcedor santista, sem ilações. Se o Gabriel vier para jogar ao lado do Neymar, é um bom negócio. É um bom negócio.
é uma dupla que pode dar muito certo. Por quê? Porque eles se gostam, se respeitam, e o Gabigol é casado com a irmã do Neymar. Então, se não tiver nenhuma treta, se o Gabigol entender que ele não é o Neymar, que ele tem que jogar do lado, ele vai fazer muito gol. Ele vai fazer muito gol, muito gol. E aí eu pego aquilo que disse o Thiago Silva uma vez. O Thiago Silva, um monstro Thiago Silva, que com 41 anos eu queria ele na seleção, tá jogando demais, tanto que agora voltou para a Europa com 41 anos. E teve gente aqui no Brasil que não gostava. É um negócio surreal. O Thiago Silva uma vez fez uma análise do time do Paris Saint-Germain, quando o Cavani teve uma confusão com o Neymar por causa da batida de um pênalti. O Thiago Silva falando que se ele, Cavani, tivesse sido esperto, ele teria feito muito mais gol, porque a bola nos pés do Neymar, ele ia receber muito mais bola em condição de fazer gol. Faltou inteligência, né, pro jogador. Enfim. E se o Gabriel entender isso, ele pode fazer um ano extraordinário, vestindo de novo, pela terceira vez, a camisa do Santos. Só que também não é só ataque, né, Santos? O Santos tem que dar uma arrumada no meio-campo. Deu uma ajeitada agora no final do campeonato, com o Ilharão, que joga demais. Eu vi de perto o Ilharão jogar. Ele é dono do meio-campo. Ele comanda o meio-campo. Só que precisa de um segundo volante com mais qualidade. Não sei se é o Zé Rafael. O tal do Tassiano é jogador de força, mas também não tem tanta qualidade. Então, você tendo Gabriel e Neymar no ataque, você precisa de um meia qualificado. E tem que dar uma arrumada naquela zaga, né? Do meio de campo para trás, você tem que dar uma arrumada. Os dois laterais servem, mas o miolo de zaga, ai, hein? O Santos tem que pensar nisso, senão não vai adiantar você ter Gabriel e Neymar, porque a bola não vai chegar. Vamos falar do Endrick. Assim, sensacional o que fez o Endrick, viu? Tudo por causa daquele Xabi Alonso lá que não gosta de brasileiro. Movimentação, portanto, do mercado, né? Um dos bastidores, o executivo de futebol, Fabinho Soldado. Daqui a pouco a gente fala do Endrick. Mas antes do Fabinho Soldado, que era, enfim, era cartola do Corinthians, um dos responsáveis pela montagem do time campeão paulista e da Copa do Brasil, ele não é mais do Corinthians. Ele foi desligado ontem e deve ir para o Internacional de Porto Alegre. Atenção, palmeirense. Vamos falar do palmeirense? Você lembra daquela atuação histórica do Endrick na virada sobre o Botafogo no Brasileirão de 2023? Ah, o palmeirense lembra. Ele comandou a vitória por 4-3, que marcou a arrancada, né, para o título. Foi para o Real Madrid, você sabe disso, só que ele está saindo. Tudo por causa daquele... O cara é assim... quando o sujeito, por alguma birra... Será que é xenofobia? Não pode ser, né? Não pode ser. Mas ele está tendo um problema com o Vini Júnior, que é ídolo do Real. E aí ele prefere um jogador, um tal de Gonçalo, que não serve para amarrar a chuteira do Endrick. E isso é a imprensa espanhola que está dizendo, viu? Imprensa espanhola que está dizendo. Pois bem, o Endrick está saindo do Real Madrid. Quer saber para onde ele vai? Vamos ver. O atacante de 19 anos foi emprestado por 6 meses ao clube francês, sem preço de venda fixado. Endrick pertence ao Real Madrid, mas não vinha sendo aproveitado desde que chegou à Espanha em julho do ano passado, vendido pelo Palmeiras. O Lyon é o 5º colocado no campeonato francês e Endrick já poderá estrear em janeiro. E tomara que estreie. Para mim, o Endrick é melhor que o Estevão. E por uma razão, o Endrick faz gol. Quem faz gol não tem preço. Só que acabou por causa de um xarope lá, enfim... Sabe, tem coisa que não dá para explicar. Como é que você deixa um menino no banco para um outro cara que não serve para amarrar a chuteira dele? O cara não tem, mas assim, o cara não tem minimamente as mesmas qualidades do Endrick. Todo mundo elogia, o Endrick nos treinos é um cavalo. Puxa de um lado, faz gol do outro. Ele foi titular agora num jogo do Real Madrid, na Copa do Rei, se não me engano. Ele jogou ao lado do Mbappé. Se você pegar, vai no Google, você que está na sua casa, você quer entender o que fez o Endrick? Vai lá no Google e pega o que ele fez nesse último jogo do Real Madrid, ele e o Mbappé na frente. Esse outro moleque não, tem 21 anos já, esse é o tal de Gonçalo Garcia, que é o jogador da preferência do tal do Xabi Alonso. Aliás, o Xabi Alonso não deve ficar muito no Real Madrid, não. Os resultados não vêm vindo, tem problema de vestiário e está dando esses tiros no pé e a imprensa espanhola é casca grossa, hein? Então, assim, queremos ouvir você. Você quer opinar a respeito do Endrick? Acho, viu?
Acho que o Endrick é mais jogador que o Estevão. São contemporâneos, mas por uma única razão. Os dois são canhotos, eles jogam em faixas diferentes do campo, né? O Estevão joga pela direita e pode jogar como meia. E o Endrick é o centroavante. O Endrick é muito mais explosivo, é muito mais forte, tem muito mais arrancada. Chuta muito com a canhota, tem uma canhotada, ó, se bem que esse gol aí ele fez de direita, né? Pegou uma sapatada. O Endrick faz gol. O Estevão não é tão fazedor de gols, embora seja até mais técnico. Mas para mim o Endrick é mais jogador. Quero ouvir você. 14997450940 é o telefone para o qual você vai mandar seu comentário, sua cornetada. Enfim, você sabe que a cornetada aqui é liberada, né? Aqui nós não censuramos cornetada não, viu? Aqui não. Aqui você pode espinafrar que não tem problema não. Ó, daqui a pouco mais de uma semana, na sexta-feira, dia 2 de janeiro, já começa, né, o ano de 2026, o ano de 2026 do nosso futebol. No dia 2 já começa o calendário de futebol. A abertura da temporada, como sempre, é com a Copinha, a Copa São Paulo. E o Palmeiras, um dos favoritos da competição, está afinado para tentar buscar o tricampeonato. Vamos ver. Tempo de férias, mas o ritmo continua intenso no CT do Palmeiras. Agora, a hora é das joias das categorias de base do clube brilharem. No jogo treino contra o União Mogi, foram feitos os últimos ajustes do time alviverde para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição de base do país. A expectativa está muito grande, acho que a gente vai entrar muito forte, entrar para ser campeão. Todo mundo sabe que o Palmeiras entra no campeonato para ser campeão, todos os campeonatos. Vamos entrar bastante focado e em busca do título. O Palmeiras é um celeiro de craques. Só em 2025, o clube vendeu 9 jogadores revelados na base que disputaram a Copinha nas últimas edições, como o atacante Estevão, atualmente no Chelsea da Inglaterra. Com as negociações, o Verdão arrecadou mais de 500 milhões de reais. Lucas Andrade vai para a 3ª edição de Copinha no comando do Palmeiras. E a gente entende que cada geração gera uma nova expectativa para o torcedor palmeirense e para todo mundo que acompanha. Então a gente fica feliz de mais uma vez estar fazendo a transição dos jogadores, de estar oportunizando novos meninos a serem conhecidos, a vestirem essa camisa. Uma competição que, como eles mesmos gostam de dizer, é a Copa do Mundo da base, e a gente, numa Copa do Mundo, tem que jogar todas as nossas forças. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro sub-20 e vai em busca do 3º título da Copinha, depois de levantar o troféu nas edições de 2022 e 2023. O time estreia no dia 5 de janeiro contra o Monte Roraima, na Arena Barueri. Muito bem, tem um detalhe, ó. Você está vendo o Palmeiras se preparando em busca do tricampeonato e o Endrick e o Estevão saíram daí, ó. Aliás, muito jovens, eles fizeram parte do sub-20 do Palmeiras, que vai disputar mais um ano a Copinha. E eu falei agora há pouco que o Endrick é mais jogador do que o Estevão, por uma razão. Você entender, mas daí você fala, não, ele não tá jogando, o Estevão tá. O Estevão tá, mas também não é titular. Então ele tem entrado e tem feito bons jogos, a imprensa inglesa está encantada, mas é muito mais fácil o Estevão jogar no Chelsea do que o Endrick jogar no Real Madrid. E explico. Olha quem que tá na frente do Endrick no Real Madrid. Mbappé, que está fazendo mais gol do que a média do Cristiano Ronaldo, o Vini Júnior e o Rodrigo. Esses caras ganharam tudo. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? À exceção do Mbappé, que chegou agora, esses caras ganharam tudo. E esses caras não se machucam, se cuidam muito, também não tomam cartões, etc. Então, assim, não está tendo brecha. Soma-se a isso o fato de que o técnico não gosta do cara. Esse Xabi Alonso está fazendo a mesma coisa que fez o Dorival Júnior, que agora foi campeão com o Corinthians, na época da seleção brasileira. O Dorival não gostava do Endrick. A pisada na bola foi de Dorival Júnior. Acho que se o Dorival tivesse dado a moral que o menino merece, a gente ia ter um baita de um centroavante para jogar a Copa do Mundo. Tomara que ele se recupere agora lá no Lyon. Vem cá, por favor, ainda falando de Copinha, 4 cidades, da nossa região vão receber os jogos da Copinha. O grupo 7 vai ser disputado em Assis, lá no Tonicão. E vai contar com Assisense, Guarani de Campinas, Atlético de Minas e Naviraiense, lá do Mato Grosso do Sul. Em Jaú, as disputas do grupo 8 serão no estádio Zezinho Magalhães
Esse grupo vai ter o 15, o Corinthians, olha que legal, hein? Atenção, torcida de Jaú. O Trindade de Goiás e o Luverdense do Mato Grosso. O grupo 18, no estádio José Ferreira Alves, em Tietê, vai ter Comercial de Tietê, 15 de Piracicaba, Criciúma de Santa Catarina e o Canaã, do Distrito Federal. Em Sorocaba, no SIC, o grupo é o 19 e vai contar com o Real Soccer, lá de Sorocaba, o São Paulo Futebol Clube, o Independente do Amapá e o Maruinense do Sergipe. Meu Deus. Outros times da nossa região, quem que repete esse nome aí? Outros times da nossa região, na Copinha, são São Bento, Ituano, Linense e o Noroeste. A Copinha, só para te lembrar, ela vai ser disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro e vai ter transmissões ao vivo na Record, Record News, Record Plus e também no R7, ok? E você, claro, é o nosso convidado e nós vamos contar tudo para você aqui no nosso Esporte Record Interior. Mudando de assunto, outra pauta que não pode faltar no noticiário esportivo de fim de ano são os jogos treino. Ontem a gente falou a respeito do confronto entre Linense e Noroeste, a gente não sabe nem quem fez o gol. Eu não consigo entender. Na boa, eu tenho dificuldade para entender. Sabe, não divulgar. Foi o Pedro Felipe que fez o gol? Foi o Pedro Felipe que fez o gol. Tá vendo? Por que não divulga ontem? Sabe, um negócio, coisa boba. Você não ganha nem perde campeonato por causa disso. Até porque hoje, pra você saber alguma coisa do seu rival, você pode ter certeza que não vai ser pela imprensa. Você tem informantes lá dentro, etc. Uma série de coisas. Então, assim, ó, isso faz tempo já. Pois bem, falamos ontem, né? O jogo terminou em 1-0 para o Noroeste. Hoje é a vez do São Bento e Desportivo Brasil, que vão fazer, então, esse jogo treino. O Dragão Chinês treinou na companhia do Primavera, que vai disputar a elite do Campeonato Paulista em 2026. A partida foi disputada em um centro de treinamento em Águas de Lindóia. O Primavera foi melhor e venceu por 3-1. O gol do DB foi marcado pelo meia Caio. O DB vai jogar a Série A3 a partir do dia 24 de janeiro. A estreia vai ser contra o União Suzano. Tem mais jogo treino? Tem. O São Bento também jogou contra um time da elite, hein? Aliás, contra o atual campeão da Série A2, o Capivariano, na Arena Capivari. O treinamento teve 2 tempos de 50 minutos e o time da casa venceu por 1-0. O Azulão de Sorocaba está na reta final da preparação para a Série A2. O time estreia na temporada 2026 no dia 11 de janeiro contra o 15 de Piracicaba. Olha o tanto que subiu esse jogador do Bentão. Meu Deus, hein? Segunda parte, então, da entrevista com o técnico Mazola Júnior, do Ituano. Ituano que estreia no dia 2, né? Estreia na A2, né? Agora em janeiro, contra o São Bento. É o quê, Jarbas? É na A2 o São Bento. Desculpe, o Ituano. É no dia 11. No dia 11 de janeiro, contra o Grêmio Prudente. Faltou um ali. Mas tá bom. Tá aí o treinador. Vamos bater um papo, então, com o Mazola de novo. Mazola sabe tudo e mais um pouco, né? Enfim, treinador experiente, rodado, que tem a malandragem de comandar um vestiário como poucos. Fala, professor. Tudo que eu pedi, a diretoria cumpriu. Quando assim o é, e ao contrário de 25, em 26, quem montou esse grupo fui eu. Alguns nomes foram trocados, mas as posições não. Alguns nomes nós não conseguimos contratar, mas a posição, sim. Jogadores com a mesma característica. A partir daí, quando assim o é, o treinador, que foi o grande responsável pela montagem do elenco, não foi a diretoria, não foi o executivo, não foi ninguém, fui eu. Quem ficou? Ficou porque eu quis. Quem veio? Veio porque eu quis. Todas indicações minhas. A partir daí, eu isento totalmente a diretoria de qualquer tipo de responsabilidade. Tudo o que acontecer aqui, por mal, por bem não, por mal, se é que vai acontecer esse ano, em 26, a responsabilidade é unicamente minha. Estou impressionado com o discurso do Mazola, hein? Impressionante. Ele deve ter sido questionado em alguma pergunta feita por algum colega, não caiu bem. Enfim, é que nós estamos um pouco distantes para entender o contexto.
mas o técnico vem a público dizer que aquilo que acontecer de ruim é de responsabilidade dele. Mas e o que acontecer de bom, professor? Às vezes tem que pensar no lado cheio do copo. A imprensa vai cobrar, está no papel dela, viu, professor? E, enfim, coisas boas e coisas ruins têm que ser divididas no futebol. Às vezes, de maneira até meio equivocada, né? Se comete um erro, é legal quando o cara vem a público, não, eu cometi um erro. Treinador, eu substituí errado. Eu fiz uma substituição, mexi taticamente e deu errado. Então é legal quando isso acontece. Mas, em linhas gerais, erros e acertos são de todos. Eu não sei o que aconteceu, não sei qual foi o teor da pergunta feita pro Mazzola. Mas não é legal não, viu, professor? Vamos ficar com o lado cheio do copo, longa preparação, quase 80 dias, né? E o Ituano vai buscar 2, enfim, caiu, né, na temporada passada, mas que agora vai buscar de novo voltar à elite do futebol paulista. Fim de ano é época de alinhar as expectativas para os próximos 365 dias. Mas também é tempo de fazer um balanço de tudo aquilo que rolou, né, nos últimos meses. E não faltaram momentos marcantes no nosso Esporte Record interior, hein? Nos próximos dias, a gente vai mostrar cada um deles. Começando hoje pelo vôlei. Vamos dar uma olhada naquilo que aconteceu de melhor? A primeira etapa do nosso Remember é o SESI Vôlei Bauru. O time fez bonito na Superliga Feminina e depois de uma primeira fase tranquila, o time passou pelo Fluminense nas quartas de final, pelo Praia Clube nas semifinais, escafão lotado para essa semifinal, nas imagens que você está vendo aí, ó que coisa linda. Na decisão do título, a primeira da história da equipe, derrota para o Osasco. Bola para frente, acontece. Acontece. Ganhar, perder, é que no vôlei não empata, né? Mas enfim, é parte do processo. Aí veio o segundo semestre, com ele a disputa do Campeonato Paulista. E que paulistão, hein? O SESI liderou a fase de classificação, passou pelo Renasce Sorocaba na semifinal e atropelou o Barueri na decisão. A comemoração, você está vendo aí, teve carreata pelas ruas da cidade e foi um momento bacana, hein? Um momento legal. Aí, ó, com o carro e com tudo. Isso é um carro, é um trio elétrico, né? Comum na Bahia. Muito legal. Outro momento marcante do vôlei da região foi protagonizado pelo Renasce, que depois de 30 anos levou Sorocaba de volta à elite nacional. Isso graças à conquista da Superliga B. Foi em abril. Partida histórica contra o Tijuca, né? Tá certo que depois, já na Liga Principal, o time não venceu em todo o primeiro turno, mas segue lutando. E esse ginásio é um espetáculo. Já no vôlei masculino, o SESI conseguiu até chegar nas quartas de final da Superliga, mas caiu diante do Praia Clube. Foi o último duelo da dupla Darlan e Lucas Bergman, que, enfim, bateram asas e voaram. Os dois jogadores da seleção brasileira foram negociados com o vôlei do exterior. Eles fizeram e seguem fazendo muita falta, hein? O SESI caiu no Paulistão para o Suzano e na atual edição da Superliga é só o 8º entre 12 participantes. Anderson Rodrigues, que você está vendo aí, ó, continua sendo professor e menção honrosa, hein? Para todos, a menção honrosa vai para esse time aí, ó. Menção honrosa para o Sempre Vôlei de Lençóis Paulista, que disputou a Copa Piratininga, uma espécie de segunda divisão do estadual. O time ficou em quinto, não se classificou, mas marcou a temporada mantendo viva a tradição do vôlei em Lençóis. Você sabia que Lençóis também é conhecido como a cidade do vôlei? Os jogadores do Lençóis, eles treinam com a história como testemunha. Tá vendo ali essas fotos no ginásio? Essas fotos contam a rica história de Lençóis Paulista no voleibol. Bacana, é legal. Muito bem, vamos falar do jogo Futebol Solidário. Última, antes da gente fechar a edição de hoje do nosso Esporte Record Interior. Daqui a pouco tem as participações, tá? Do esporte e do BG também, nós vamos fazer tudo junto, né? Daqui a pouco tem a sua participação, ok? Mas antes, jogo solidário em Bauru nesse fim de semana, hein? É nesse fim de semana, nesse domingo. Jogo festivo, amigos do Damato. O Damato é esse que você está vendo no meio ali, ó. Com a camisa do Flamengo. Vai ser agora no domingo, dia 28, 8h30 da manhã, no estádio Horácio Alves Cunha. O distrital lá do Bela Vista. A entrada é 1 quilo de leite. Muito legal. O Damata, né, acabou me convidando, lá estarei. Vai dar para jogar uns 15 minutinhos, né, Damata? Damata, isso é um monstro. Um baita de um futuro pela frente, tá no Flamengo. Só para você ter uma ideia, já vem brilhando há muito tempo. Aí ele passa pelo Grêmio. Sabe quem que ele marcava
quando ele estava no Grêmio com 17 anos? Não. Eu vou te dizer quem. Sabe quem que ele marcava nos treinos? Luizito Soares. Imagina se esse moleque aprendeu pouco marcando um centroavante como Luizito Soares. Que aquilo é um dos maiores 9s de todos os tempos. Um dos maiores camisas 9 de todos os tempos. E aí vai ter muita gente boa, muita gente bacana. Lá estarei e a entrada é 1 litro de leite. E você que é bauruense tem que comparecer, viu? Bacana a iniciativa, viu, da Mata? Você, do seu pai, que eu conheço tão bem. A gente já gravou matérias juntos, né? Então, parabéns pela iniciativa e tudo que for arrecadado vai ser doado para quem precisa. Dito isso, ponto final e mais essa edição do nosso Esporte Record Interior. Segura mais um pouco, hein? Na sequência, a gente volta. Um instante só.